Yom Tov. Vamos contar agora sobre a história completa sobre a libertação do Admor Azaken de Yutet Kislev, Chag Geulah de Yutet Kislev. Então, quando o Admor Azaken começou a espalhar a Hassidut, mais e mais difundir a Hassidut, isso provocou muita gente, principalmente entre os Litaim, provocou uma inveja, vamos dizer, inveja, ciúmes, raiva contra os Hassidim. E isso provocou várias discussões, várias brigas, mas tudo isso era tudo só entre os próprios Yehudim. Então, por exemplo, sabido que os Mitnagdim, que eram aqueles que se eram contra o Admor Azaken, contra a Hassidut, eles faziam praticamente quase, é engraçado, mas é quase toda a segunda e quinta, eles faziam um herem contra os Hassidim, contra alguma coisa dos Hassidim. Mas tudo era só entre os próprios Yehudim. Acontece depois que a Rússia conquistou a Polônia, uma parte da Polônia, que a Polônia foi dividida em algumas partes. Então, a Rússia tirou toda a força que tinham as Keilot. Ou seja, antes, quem que decidia tudo que acontecia nas Keilot e entre Yehudim eram os próprios Yehudim. Tinham seus representantes, mas eram os próprios Yehudim que tinham força. E daí as Keilot e Rabanim tinham força de fazer herem contra outros, etc. Mas, quando o governo russo conquistou uma parte da Polônia, o governo russo tirou todas as forças que tinham naquele lá, ou seja, o governo russo, a única força que podia ter era a força do próprio governo, a força do próprio rei. Qualquer outra força já era contra eles. Então daí esses Mitnagdim não podiam fazer mais nada, não podiam fazer mais herem, mais nada contra não tinham mais força de fazer nada contra os Hassidim. Então eles decidiram inventar uma acusação para o governo e acusar o Admor Azaken. O que eles fizeram? Qual foi a acusação que eles inventaram? A primeira coisa, o Admor Azaken, ele juntava todos os Hassidim, quer dizer, fazia que os Hassidim dassem várias doações para os judeus que estavam em Israel. Como é sabido, a gente vê isso na própria Tânia, na própria parte da Igreja da Folha, são várias cartas que Admor Azaken manda para os Hassidim, pedindo para os Hassidim mandarem dinheiro para Israel, para os judeus que estavam em Israel. Porque os judeus que estavam naquela época em Israel estavam uma situação muito ruim, era uma situação de pobreza. Por isso, Admor Azaken fazia que os Hassidim mandassem dinheiro para Israel. Então os Mitnagdim aproveitaram isso e acusaram o Admor Azaken porque a Eretz Israel na época estava sob o comando da Turquia, dos otomanos. Então eles aproveitaram que a Turquia estava contra a Rússia, estava fazendo uma guerra contra a Rússia. Então eles usaram isso dizendo que o Admor Azaken está se rebeliando contra a Rússia porque ele estava dando dinheiro para a Turquia ganhar da Rússia. Então essa foi a primeira acusação que eles fizeram, a primeira coisa. Depois disso também aproveitaram, também fizeram, essa era a maior acusação. Depois disso eles aproveitaram e fizeram, mandaram uma acusação enorme com um montão de coisas. Entre elas, uma das coisas também era que disseram que o Admor Azaken estava construindo um Beit HaMidrash, que esse Beit HaMidrash era do mesmo tamanho do Beit HaMikdash. E assim eles queriam dizer, quer dizer, o Admor Azaken está querendo mostrar a realeza, quer dizer, mostrar uma força muito grande, e isso era proibido na Rússia, que na Rússia a única força realmente que tinha era do governo. Então, com isso estavam dizendo que o Admor Azaken está se rebeliando contra a realeza, contra o governo russo. E quem se voluntariou para fazer isso, dos Mitnagdim, foi um rabino Rav da cidade de Pinsk, se chamava Avigdor. Ele se voluntariou para ir e acusar os Yehudim para o governo, para acusar os Hassidim para o governo.
E realmente o governo levou isso a sério. E mandaram um soldado para ir na casa do Admor Azaken para levar ele para a prisão e aí investigar e ver se realmente era verdade a acusação que tinha contra ele. Mas o soldado foi para a casa do Admor Azaken, era Chol Sukkot. Quando ele chegou na casa do Admor Azaken, o Admor Azaken estava fazendo tefilá. Então ele esperou em um quarto do lado, esperou enquanto que o Admor Azaken ia terminar de tefilá, e aí ele ia falar com o Admor Azaken e levar o Admor Azaken para a prisão. Enquanto isso, quer dizer, o soldado estava esperando do outro quarto, o Admor Azaken terminou a tefilá. Junto com o Admor Azaken tinha um outro Yehudi que também estava no quarto junto com o Admor Azaken, onde o Admor Azaken estava rezando. E o Admor Azaken se virou para ele e falou para ele: eu tenho que fugir. Porque o Admor Azaken queria um tempo para realmente pensar se ele tinha que se entregar para ir para a prisão ou não. Então ele se virou para esse Yehudi, que era um Yehudi daquela cidade, se chamava Duber Littman. Ele falou para ele: eu preciso fugir. Aí eles fugiram, o Admor Azaken fugiu junto com ele através de uma porta que tinha por trás, e aí saíram por trás da casa. Enquanto isso, e entre parênteses, realmente o Admor Azaken, quer dizer, o Admor Azaken depois o Admor Azaken chamou uma história inteira, mas o Admor Azaken chamou o Hassid Shmuel Munkes para perguntar porque que ele achava se ele tinha que se entregar ou não. E a resposta do Shmuel Munkes foi que realmente sim, o Admor Azaken tinha que se entregar. E assim foi no final. Mas estamos voltando. Enquanto isso, o soldado estava esperando no outro quarto do lado, e o Admor Azaken tinha fugido. Até que o soldado descobriu que o Admor Azaken não estava mais lá. Então o soldado se virou furioso para a bonita esposa do Admor Azaken, começou a gritar e berrar com ela: cadê seu marido? Cadê o Admor Azaken? Não só isso, ele até bateu nela, mas contudo, ela não falou nada. Assim que o soldado continuou, ele foi para as pessoas da cidade, começou a gritar e berrar: as pessoas não me falarem aonde está o Admor Azaken, eu vou destruir essa cidade inteira, vou levar todo mundo para um julgamento. Nada. Todas as cidades fizeram isso. Ninguém disse onde estava o Admor Azaken. Depois que ele viu que com todas as brigas, todos os sustos que ele estava dando, não ia adiantar nada, então ele decidiu mudar e começou a falar de modo bonito com as pessoas e falou: olha, se vocês me disserem onde está o Admor Azaken, quer dizer, e ele se entregar, vai ser bom para ele e para a família dele e também para toda a cidade. E aí contaram isso para o Admor Azaken, e depois o Admor Azaken já tinha decidido que se ele ia se entregar, então ele realmente depois falaram para o soldado onde estava, e o soldado veio buscar o Admor Azaken. Os soldados vieram buscar o Admor Azaken, depois já era, isso a primeira vez já era em Chol Sukkot. Agora tinha terminado Sukkot, e isso voltaram para buscar o Admor Azaken. Chegaram com uma carruagem preta, carroça preta, que essa carroça era que usavam para todos os maiores ladrões maiores que estavam contra o governo, contra o Império Russo. Eles usavam essa carruagem, uma carruagem totalmente preta e totalmente fechada. Quer dizer, isso era um sinal, era uma das piores pessoas contra o governo. Então, como essa acusação era que o Admor Azaken estava indo contra o governo, então usaram essa carroça para buscar o Admor Azaken. E levaram essa carroça e iam levar o Admor Azaken para Petersburg, que era a capital. E de lá iam levar ele para a prisão, iam fazer todas as investigações para ver se realmente essa acusação era verdadeira ou era uma acusação falsa. No caminho que estavam indo para... antes disso, quando essa notícia que estavam levando a Admor Azaken para a prisão chegou nos ouvidos de Hassidim, em todos os lugares, Hassidim consideraram, ficaram muito tristes e decidiram fazer duas coisas. A primeira coisa que decidiram que iam escolher uma pessoa para ele ser um representante, que ele ia juntar de todos os Hassidim dinheiro para dar para
para sustentar a família do Rebbe, já que o Rebbe já não estava trabalhando, que o Rebbe estava indo agora para a prisão, então não estava dinheiro para sustentar a família do Rebbe. E para fazer isso escolheram um grande Hassido muito importante que se chamava Arav Kadosh Reb Aaron Alevi, que ele era um dos principais alunos de Admor Zaken. Então ele se voluntariou para fazer isso. Realmente ele juntou bastante dinheiro para a família, sustentou a família do Admor Zaken. A segunda coisa que os Hassidim decidiram era que eles iam escolher várias pessoas muito importantes, de ricos, pessoas que conhecem todas as leis do governo, das leis russas, para ir para Petersburg para poder investigar e saber o que está acontecendo com o Admor Zaken, e escolher a acusação para saber como podiam ajudar o Admor Zaken. Para isso realmente foram grandes que foram fazer isso, e vários ricos, mas na prática não conseguiram nada. Tá bom. Voltando para o Admor Zaken. Quando estavam no caminho, levando o Admor Zaken para Petersburg, era uma sexta-feira, já era sexta-feira de tarde, então passando perto de uma cidade chamada de Nevel. Também era uma cidade conhecida por grandes Hassidim. Como era sexta-feira, já era de tarde, estava perto do Shabbos. Então Admor Zaken se virou para um dos soldados que estavam levando ele e falou: olha, vamos parar aqui, passar Shabbat aqui, depois de Shabbat vamos continuar a viagem. Agora, com certeza, os soldados não escutaram, como que o soldado ia escutar o que o prisioneiro está falando? Não, claro que não, continuaram a viagem. Mas teve um grande milagre que a madeira que juntava as duas rodas da carroça quebrou ao meio, e aí eles tiveram que parar para a carroça até consertarem, demorou um tempo, consertaram, e depois disso continuaram a viagem. E novamente aconteceu mais um milagre, que um dos cavalos que levavam a carroça morreu. E aí, daí, entenderam que teve dois milagres, um atrás do outro. Entenderam que a pessoa que estavam levando, vamos dizer, o presidiário que estavam levando, não era uma pessoa simples, sim, era uma pessoa santa. E aí decidiram escutar o que ele falou e decidiram realmente parar. Pediram permissão para nós aqui, vocês podiam só encostar a carroça em um lugar mais seguro, encostaram e passaram o Shabbat naquela cidade. E realmente, depois do Shabbat, continuaram a viagem até Petersburg. Agora, chegando lá em Petersburg, a prisão ficava numa ilha, que assim era feito para que ninguém pudesse fugir de lá. Essa prisão se chamava Peter Pavlovsky, que era chamada em nome dos dois imperadores da Rússia, Peter e Paulo, que eles construíram essa prisão. Essa prisão ficava do lado entre, a gente falou, era tipo uma ilha, ficava entre vários rios, ficava entre o rio, ficava envolvida no rio que se chama Dnuva. Então, assim como tinha esse rito, sempre que tinha alguma investigação, tinham que levar um soldado com um barquinho, ia buscar os presidiários que estavam lá na prisão, usavam esse barquinho até chegar para onde iam fazer as investigações. Assim também foi com Admor Zaken. Uma das vezes que estavam levando ele de volta das investigações para a prisão, o Admor Zaken percebeu o que tinha que fazer aqui do Shirvaná. E ele se virou para o soldado e falou e pediu, com licença, por favor, para o barco, que eu preciso fazer aqui do Shirvaná. De novo, o soldado não aceitou e continuou a viagem. Continuaram andando com o barquinho. Daí, um milagre aconteceu que o barco sozinho parou. E Admor Zaken, o soldado percebeu esse milagre, o Admor Zaken aproveitou e o Admor Zaken fez só o primeiro Mizmor que tem daqui do Shlevaná, mas a Brachá não fez. E aí o Admor Zaken deixou que a barquinho continuasse. Aí ele voltou e pediu para o soldado, por favor, se podia parar o barquinho. Agora o soldado tinha percebido também que o Admor Zaken era
qualquer um, percebeu o milagre que tinha acontecido, ele parou o barquinho, Admor Zaken fez Kiddush Levaná e continuou, e não só isso, Admor Zaken abençoou, deu brachot para esse soldado, e não só isso, ele escreveu o soldado pediu, ele escreveu essas brachot num papelzinho, e assim eles voltaram. Agora, por que Admor Zaken, na primeira vez que o barco parou, Admor Zaken não queria fazer Kiddush Levaná? Porque as mitzvot têm que ser feitas através da natureza, ou seja, através do caminho normal da natureza, não através de milagres. Como a primeira vez que parou foi através de milagre, então Admor Zaken não quis fazer, ele deixou que continuasse e depois pediu para o lado para parar. Agora, realmente, depois de vários anos, um Hassido muito importante, ele encontrou esse mesmo soldado que levou Admor Zaken na barquinha. Esse soldado agora já não era qualquer um, ele já era um grande soldado, quer dizer, tinha um grande lugar no exército, era um homem muito rico. E ele mostrava para todo mundo, quer dizer, não ocultava que toda a riqueza que ele tinha agora, tudo isso que ele tinha, foi através da brachá que ele teve da Admor Zaken. E ele mesmo disse isso por Hassido. E não só isso, aquele papelzinho que a Admor Zaken tinha escrito a brachá para ele, isso que eu me lembro, isso era um papelzinho que estava no que o soldado tirou do próprio cigarro, ou da caixa do cigarro, uma coisa assim, e ele escreveu e ele fez uma moldura com esse papelzinho e deixava esse papel com a brachá do Rebbe, do Admor Saí, deixava isso pedrado na parede da sala dele, assim mostrava para todo mundo que toda a brachá que ele tinha era através do Admor Zaken, e ele realmente virou muito rico e também ele teve brachá para Lichut Yamim e viveu bastante tempo. Agora, voltando para o Admor Zaken, enquanto o Admor Zaken estava na prisão, vários ministros super importantes entraram na cela do Admor Zaken e para investigações e também se pedir conselhos do Admor Zaken. Como isso é próprio na própria prisão, hoje em dia tem um museu. E no museu tem a cela que o Admor Zaken estava. Lá tem uma estátua do Admor Zaken, uma estátua de cera do Admor Zaken e de todos os ministros que foram lá visitar ele. Quer dizer, isso é uma coisa reconhecida pela Rússia hoje em dia. Tem lá mesmo, tem tudo isso. Então, um dos primeiros que visitou o Admor Zaken era um ministro muito importante. E no meio ele começou a investigar, ele veio para investigar o Admor Zaken. E ele percebeu que o Admor Zaken realmente não era uma pessoa simples, e sim, o Admor Zaken era uma pessoa santa, uma pessoa muito inteligente, que ele era um sábio. Então ele aproveitou isso para fazer algumas perguntas para o Admor Zaken. E disse o seguinte: falou, eu estudo Tanakh várias vezes. E no Sefer Bereshit tem uma coisa que eu não entendi. No Sefer Bereshit, depois da história de Adam e Havá, quando eles comeram do Eitz Hadat, está escrito: Vaikra Hashem el Adam, Vayomar lo Ayeka. Hashem se virou para Adam Arishon e perguntou: onde você está, Ayeka? Então o ministro se virou para Admor Zaken e falou: por que Hashem perguntou isso? Hashem sabe tudo o que acontece no mundo. Hashem sabia onde estava o Adam Arishon. Então, por que Hashem perguntou para Adam Arishon: onde você está? Hashem já sabia. Então, primeiro, o Admor Zaken respondeu com a explicação do Rashi. E o ministro falou: não, essa explicação do Rashi eu já sei. Eu quero saber qual é a sua explicação. E aí o Admor Zaken deu uma explicação totalmente nova, uma explicação muito boa. O Admor Zaken falou o seguinte: primeiro ele perguntou:
Você acredita que tudo que é escrito na Torá é eterno e é um ensinamento para cada geração? E a gente falou sim, concordo, acredito 100%. Então a Admor Zaken falou o seguinte: a explicação do passuco é a seguinte: todas as gerações e todo o tempo, Hashem se vira para a pessoa e pergunta para cada um e um de nós, pergunta onde você está? Onde você está no mundo? Que nível você está? Cada pessoa recebeu dias e anos contados, com a missão aqui embaixo. E cada dia, e cada ano a pessoa tem que cumprir sua missão, fazendo a vontade de Hashem, fazendo coisas boas para o próximo. Por isso, cada pessoa tem que meditar e pensar, e é isso que Hashem pergunta para cada um e um. Isso quer dizer, aí é que é onde você está. Se Hashem pergunta em que nível você está, toda a missão que você tinha que fazer aqui, onde você está nisso? Tantos anos já se passaram, tantos dias já se passaram, o que você fez em todos esses dias? O que você cumpriu da sua missão? E aí o Admor Zaken disse, como por exemplo, o Admor Zaken se vira para esse ministro e disse: você já viveu tantos e tantos anos. E aí o Admor Zaken falou exatamente a idade desse ministro. E falou, tantos desses anos que você viveu, o que você fez todos esses anos? Você ajudou alguém? Você fez alguma coisa boa? Você cumpriu sua missão? E depois disso, esse ministro ficou super espantado, ficou super da resposta do Admor Zaken. Não só isso, do outro piso que o Admor Zaken também acertou exatamente a idade dele. E aí ele continuou toda a investigação, agora já num modo muito mais agradável. E assim terminou a investigação. Depois disso, esse ministro contou para o Keisar, para o imperador, para o rei da Rússia, contou muito entusiasmado, contou tudo que aconteceu na investigação dele para Admor Zaken. Disse para ele que Admor Zaken realmente é uma pessoa santa, é um sábio. Ele falou, de acordo que eu acho, ele falou, com certeza Admor Zaken, ele não fez nada de errado, tudo isso é uma acusação falsa. E realmente o rei da Rússia aceitou isso. Depois de escutar essa história, o rei da Rússia decidiu ele próprio conhecer pessoalmente o Admor Zaken. Mas ele colocou roupas dos investigadores normais, como um soldado normal, e entrou na cela onde estava o Admor Zaken para realmente conhecer o Admor Zaken e ver se realmente é verdade tudo que falaram sobre ele. Na hora que o rei da Rússia entrou, que o Keisar entrou, na hora que o czar da Rússia entrou na cela que estava o Admor Zaken, o Admor Zaken se levantou e fez a brachá, que é a brachá que se faz quando encontra um rei Goi. Aí o rei se viu, o czar se virou para ele e disse: por que você está me dando tanta honra? Eu sou somente um investigador normal. Mas ele disse para ele: não, você é o czar da Rússia. Por quê? Mas a Khan explicou que toda a realeza que tem aqui no mundo, que embaixo é igual a realeza que tem de Hashem. Tudo isso vem da realeza de Hashem. Então a Khan disse: quando você entrou aqui, eu senti um medo muito grande. Uma coisa que nenhum investigador, quando entrou, eu senti isso. Então daí eu entendi que você não é qualquer um simples, você é o czar da Rússia. E assim o czar realmente ele viu que o Admor Zaken não era qualquer um, era realmente uma pessoa santa, pessoa certa,
que não tinha nada de errado. Mas, como eles tinham que fazer tudo de acordo com as leis, não podiam libertar o Admor Zaken assim, de repente tinham que continuar todas as coisas, todo o julgamento de acordo com a lei. Enquanto isso, os Hassidim ainda não sabiam tudo o que estava acontecendo com o Admor Zaken, não sabiam se o Admor Zaken estava vivo. Os Hassidim estavam preocupados. Então, uma vez, um desses ministros que realmente viram que o Admor Zaken era uma pessoa santa, não era qualquer um, decidiu que ele queria ajudar o Admor Zaken de que ele poderia. Ele entrou na sala do Admor Zaken, perguntou para o Admor Zaken e disse: olha, eu quero te ajudar em que você precisa. E fala o que eu tenho que fazer. Então o Admor Zaken falou para ele: a primeira coisa que eu quero que minha família e meus filhos saibam que eu estou vivo. Então o ministro perguntou: como é que eu faço então? Então ele disse: vai fora da cidade, em fora do lugar, e você vai encontrar tal e tal, uma pessoa que se veste e disse exatamente como ele se veste, que esse era o genro da Admor Zaken, que se chamava Rabbi Israel Kazik. Então o Admor Zaken disse para o ministro: vai, você vai encontrar ele. Então, o ministro concordou, foi para fora da cidade e realmente encontrou uma pessoa exatamente como o que a Admor Zaken tinha falado. E aí ele se virou, falou: você se chama, qual é o seu nome? E aí esse Hassid, que era o Rabbi Israel Kazik, disse outro nome. Por quê? Porque quando a Admor Zaken tinha pedido para ele ir para Petersburg, ele saiu correndo e ele acabou pegando, e como ele não tinha passaporte, para não demorar um tempo, ele acabou pegando o passaporte de um outro Hassid. Então por isso, quando perguntou para ele qual é o nome dele, ele disse o nome que estava no passaporte. E aí o ministro se virou para ele: mentira, você é mentiroso, e foi embora. Esse Hassid achou muito estranho isso, de repente, como o cara sabia que ele estava mentindo. E ele voltou para os Hassidim, e ele disse que contou toda a história dos Hassidim. Os Hassidim entenderam que realmente isso é uma coisa estranha, então com certeza daqui que vai vir a nossa salvação. Então disseram para ele: volta amanhã para o mesmo lugar onde você estava. Se você encontrar esse mesmo homem, diz para ele seu nome verdadeiro. Tá bom. Assim também, esse ministro voltou para a Admor Zaken e contou o que aconteceu. A Admor Zaken explicou para ele e disse para ele: tenta amanhã de novo. Tá bom. Esse ministro foi até fez de novo a mesma coisa. Ele realmente encontrou esse mesmo Hassid. Dessa vez o Hassid disse o nome dele verdadeiro, disse: meu nome é Rabbi Israel Kazik. E aí esse ministro não disse nada, mas ele continuou andando com a carroça dele, a carruagem dele bem devagarzinho. O Hassid entendeu que ele estava andando bem devagar. Então o Hassid acompanhou ele, até que eles chegaram na casa desse ministro. E quando chegaram na casa desse ministro, o ministro entrou dentro da casa dele também, não falou nada. E abriu a janela e jogou uma melancia pela janela. O Hassid, que estava embaixo, viu a melancia, entendeu que aquela melancia era para ele, pegou a melancia e já foi direto para onde estavam os Hassidim para descobrir o que quer dizer isso. Os Hassidim abriram a melancia e dentro da melancia encontraram um papel escrito com a mão do Admor Zaken, ou seja, era a letra do Admor Zaken, está escrito: Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. E daí os Hassidim entenderam que o Admor Zaken estava vivo e daqui a pouquinho vai ter a salvação do Admor Zaken.